Meu cachorro ele é agressivo. Será que a criação que eu dei ela é responsável para que ele fosse agressivo? Ou será que ele nasceu agressivo, ele se tornaria de qualquer maneira agressivo? Meu cão é inseguro. Será que isso tem alguma ligação com a raça dele? Ou será que foi a criação? Onde eu poderia ter mudado para que meu cachorro mostrasse outro comportamento? Meu cão é ansioso. Será que isso é reflexo do dono? Bom, pessoal, nós discutiremos aqui nesse vídeo genética e ambiente. Nós conversaremos um pouco sobre essa temática muito importante, que vai ajudar a gente a entender se só criar com amor é suficiente ou não é suficiente. Este vídeo, ele vem como uma resposta e um certo desabafo. Desabafo porque eu vejo uma postura muito irresponsável de pessoas que se dizem protetoras de cães. Tais pessoas dizem que basta criar com amor. E quando elas colocam esse discurso que é muito bonitinho para ser apresentado aí para a sociedade, elas ignoram necessidades que são necessidades biológicas dos animais que nós temos, os cães, e ignorando essas necessidades, essas pessoas acabam fomentando uma série de adoções irresponsáveis, uma série de compra de cães irresponsável. Ao mesmo tempo, existem outras pessoas que também, a partir dessa discussão e do seu ponto de vista, se acomodam, acreditando que o cachorro é aquilo mesmo e que nada pode ser mudado. E aí o que acontece? Esta pessoa também acaba dando uma qualidade de vida ruim para o cachorro. Então aqui o que eu quero é embasar vocês ou trazer a nossa discussão para um nível um pouco mais profundo, sair de um nível raso e dar a oportunidade de vocês entenderem melhor sobre os cães que vocês têm em casa, fazendo uma viagem que passa por filosofia, que passa por biologia, que passa por psicologia, uma viagem e uma conversa muito profunda que vai falar sobre vários pesquisadores, vai mostrar como a ciência nos responde isso. Mas já de início eu quero dizer para vocês, não é suficiente uma boa criação. A criação não é tudo na vida de um cachorro. E você pode criar com o máximo de amor e carinho que você quiser, que o seu cachorro ainda pode vir a apresentar alguns comportamentos. Entretanto, você que tem um cachorro hiper mega agressivo consegue controlar o seu cão e consegue mudar essa situação que você passa hoje. Mas para isso você tem que ter as informações corretas e essas informações vocês terão neste momento. Bom, entenda o seguinte, essa conversa, se meu cachorro ele nasceu agressivo ou ele se tornou agressivo ao longo das experiências vividas, é uma conversa que ela não diz respeito apenas ao adestramento de cães. Essa conversa ela é muito maior, essa conversa se diz respeito à domesticação dos mais diversos animais. Essa conversa é inclusive mais antiga. E aí só fazendo uma pequena introdução a ela, essa conversa vem para o ser humano. Será que a pessoa ela nasceu ruim? E aí ela vai ter atos ruins pro resto da vida? Ou será que ela nasceu neutra ou até boa, mas diante do meio onde ela foi inserida, ela então passará a apresentar comportamentos ruins? Bom, essa conversa ela é milenar. Nós vemos ali Platão falando que o ser humano já havia com ideias inatas. Então, tá vendo? A gente já sai até do campo só dos cães e entra num campo muito mais macro, no qual o ser humano é ponto também de discussão. E Platão dizendo que o ser humano tinha ideias que eram inatas e que essas ideias elas vinham do mundo das ideias. Antes mesmo do ser humano nascer, quando, na verdade, antes mesmo do ser humano ter qualquer tipo de experiência, ele já nascia com essas ideias, essas concepções inatas. Já Aristóteles não concorda com Platão. E ele vem dizer que as nossas ideias, elas são fruto da observação da realidade das experiências vividas. Mais tarde, John Locke, muito influenciado por Platão e outros grandes nomes aí da filosofia, também vai dizer que nós nascemos com uma cabeça vazia. E que as nossas ideias, as nossas concepções e a partir daí as ações que tomamos com elas, vem resultado justamente da nossa capacidade de experimentar
o mundo e a realidade a qual nós fomos inseridos, de forma que a maneira com que houve essas experiências que vai ditar a nossa forma de pensar e entender as coisas. Mas não estamos aqui para discutir filosofia e muito menos o ser humano. A gente está aqui para discutir os animais. Só entendam que essa conversa ela é antiga, perfeito? E aí ela traz aquela velha discussão, né? A pessoa, ela nasceu boa, ela nasceu neutra, foi o ambiente que influenciou, não foi, é da índole dela, enfim. E para os cães a gente traz a mesma coisa. Aí, entrando na parte biológica da coisa, a gente vai lembrar então do Darwin. Darwin que deu fez uma verdadeira ruptura entre o criacionismo fixista e o evolucionismo. Então vamos entender isso. Antes de Darwin, a ideia que imperava e até durante Darwin, né, os estudos de Darwin eles se repercutem até hoje existe discussão, por isso até hoje existem pessoas criacionistas, até hoje existem pessoas criacionistas fixistas, até hoje existem pessoas evolucionistas e por aí vai. Bom, antes de Darwin, acreditava-se que Deus fez todas as coisas, criacionismo, mas o criacionismo tinha uma característica chamada fixismo. Deus fez todas as coisas como elas são hoje. Ou seja, Deus fez o cavalo como ele é. Deus fez o cachorro como o cachorro é. Deus fez os pássaros como os pássaros são. Deus fez os peixes como os peixes são. Então não houve uma mudança ao longo dos anos, uma evolução que tornasse esses indivíduos o que eles são na atualidade. Só que Darwin vem discutir isso. Ao longo de suas viagens no navio Beagle, ao longo das mais diversas experiências, em especial a gente cita as experiências vividas e observadas em Galápagos, Darwin coletou uma série de informações que o fizeram escrever o livro intitulado Origem das Espécies. E dentro deste livro, Darwin fala muito sobre a evolução e sobre a seleção natural. O que nós queremos entender sobre a seleção natural é que existe no meio uma pressão que é realizada sobre os indivíduos e aqueles indivíduos que conseguem passar por essa pressão e deixar descendentes férteis, esses indivíduos terão suas características selecionadas, porque eles conseguiram, por assim dizer, vencer a pressão e passar ali ter ali sua prole, tá? Então, Darwin fala sobre essa seleção, que o ambiente vai selecionar o mais apto. Então, basicamente, de uma forma muito reducionista, essa é a ideia de seleção e evolução. Beleza. Entendendo isso, a primeira coisa que você deve carregar com você é o seguinte: milhares de anos se passaram antes da domesticação e nesses milhares de anos houveram seleções, houve um processo de evolução influenciado pela seleção natural que levou o seu cachorro a ser o que o seu cachorro é hoje. Então veja bem, tem um vídeo na internet muito famoso de uma mulher que leva um cachorro num programa de televisão e ela quer provar que o cachorro dela é vegetariano. E aí coloca ali, ali naquele pedaço do vídeo a gente vê muito bem sendo oferecido alimentos para um cão vegetariano e em contrapartida sendo oferecido carne. E o cachorro prefere a carne do que aquele alimento que seria para o cão vegetariano. Aí eu tive a oportunidade, dentro desses vários anos trabalhando com adestramento e também com hotelaria canina, de receber dentro da escola uma cliente nossa que ela era vegetariana e que ela falava que a cachorra dela, eu fui vegetariano por muito tempo, tá, pessoal? Respeito muito essa postura e acho muito bacana a pessoa que opta
por seguir este estilo de vida, tá? Então não existe nenhuma crítica a quem é vegetariano. Existe crítica aqui em relação ao que essa pessoa vai fazer em relação ao cão dela. E aí, essa moça, ela vegetariana, ela resolveu comprar uma ração vegetariana, não, desculpa, vegana para a cachorra dela, tá? E aí, a cachorra tava ali com uma ração vegana. E a cachorra não queria comer de jeito nenhum na escola no período que ela ficou hospedada, não queria. Só do cachorro estar fora de casa, sem a presença dos donos, a cachorra já estava um pouquinho acima do peso, então já devia comer mais do que a conta, devia estar acostumada a comer bastante petisco também e tudo. A cachorra não quis comer, tá? E já comeria menos normalmente, mas não quis comer. Só que a moça retornaria depois de muito tempo e eu falei com ela, olha, a sua cachorra não está querendo comer. Ela, isso não é normal, etc. Eu falei, não, é por causa disso, se ela estiver saudável, e ela estava, né, apta diante da avaliação veterinária, diante dos exames, com vermífugo em dia e tudo, é normal que ela coma um pouco menos, ou bastante menos, esses primeiros dias, até porque ela está muito envolvida na rotina ali do hotel, queria brincar com outros cachorros e tudo. Beleza. Resumindo a história, a cadela não estava querendo comer tanto, e aí, em determinado momento, a cadela foi e teve acesso à ração de um outro cão, que não era a ração vegana. Pouca coisa, poucos grãos. E ela voou na ração, comeu muito, 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 muito bem. E aí eu mencionei isso para a responsável pela cachorra e falei, olha, ela voou em uma ração de outro cão. Ela está comendo pouco. Se você quiser, eu ofereço para ela uma outra ração. Que é a ração que meus cães comem, é uma ração super premium, muito boa. Ela pode se alimentar ali, ela vai comer um pouco melhor e assim você não vai ter essa pequena dor de cabeça, de estar viajando e ficar preocupado com a cachorra estar comendo um pouquinho menos. Ela falou, não, minha cachorra não vai querer comer a ração dos seus cães, porque ela gosta da ração dela que é vegana, ela não gosta de outras rações que tem carne. E aí eu parei e falei assim, vai ficar difícil. Entendam, dentro dessa situação, que a pessoa ela queria fazer uma projeção do que ela vive para o que o cachorro vive. Só que o seu cachorro ele é carnívoro. Pela taxonomia, ele é carnívoro. Ou seja, ele vai comer carne. E ele foi, ao longo de milhares de anos, selecionado, passou por uma seleção, por uma pressão da natureza, que fez dele um excelente predador. E ele não vai recusar isso. Ponto. Seu cachorro, ele briga com outros cães, ele disputa território. Por quê? Porque a seleção fez com que essa disputa fosse uma maneira do indivíduo se sobressair a outros. E isso é preciso ser entendido. Veja que todo animal, ele é egoísta. Tem até um livro muito bom, que é O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. E quando a gente fala que o animal ele é egoísta, a gente está falando que ele quer três coisas sempre: se reproduzir, economizar energia e sobreviver. São as três grandes decisões aí dos animais. Significa que tudo que levar até isso aqui vai ser uma decisão do animal. E aí, vamos lembrar das respostas de emergência. Os 4 Fs: freeze, fight, flight, flirt. Quer dizer, o cachorro, mediante situações de estresse, ele pode responder dessas 4 maneiras, até outras, mas essas são as 4 mais famosas. E uma dessas formas uma é fuga, outra é luta. Flight e fight. Quando seu cachorro escolhe fugir ou lutar, é um comportamento selecionado em milhares de anos e você não pode se esconder disso. Então é normal que um cachorro vá numa praça que tem outros vários cães e estranhe esses outros cães que não são do seu convívio diário. Porque este comportamento hipersocial do meu cachorro encontrar diversos cães que não são do seu convívio diário, que não passaram por uma realidade de socialização, num ambiente nada controlado e que tem os mais diversos comportamentos, não é normal. Isso é antinatural. Se o cachorro estranhar um ou outro cachorro que estiver lá, isso é natural.
E aí isso se corrobora também com a questão genética. Vamos lembrar aí do nosso querido Mendel, pai da genética. E aí, seu cão, ele tem um genótipo, que junto com o ambiente vão expressar o fenótipo. Essa questão de fenótipo ela é tão interessante que, vejam bem, tem um experimento que é feito com um coelho, tem um coelho que tem uma enzima específica que ela tem ligação com a coloração da cor, com a coloração dos pelos dele. E esse coelho, se a gente coloca ele em temperaturas altas, ele é branquinho. Se raspar a pele dele e colocar uma bolsa de gelo amarrado no lugar que foi raspado, raspar os pelos, desculpa, e colocar em contato com a pele, uma bolsa de gelo e deixar ali por algum período, este animal, o que vai acontecer com ele? Ele vai acabar tendo uma coloração diferenciada nos pelos que voltarão a nascer. Eles vão nascer mais escuros, porque assim a enzima vai estar agindo sobre a coloração desses pelos. E isso é o ambiente atuando sobre o genótipo e gerando um fenótipo diferente. Então vejam que o genótipo ele é muito importante, tá? E que o ambiente também é. Bom, mas aí voltando. Quando a gente pensa nos nossos cães, então houve essa seleção natural, mas ainda houve uma outra seleção que acontece há pelo menos 30 mil anos, que é a seleção artificial, seleção realizada pelo ser humano. O ser humano foi selecionando os cães mais dóceis. Na verdade, os canídeos, que a gente chama muitas vezes de protocão, que é um parente em comum do lobo moderno com os nossos cães, aqueles que tinham características mais amigáveis com o ser humano e que tinham outras características que eram proveitosas para nós, foram selecionados. E essa seleção acabou se diversificando de diversas formas, que esses animais eram selecionados por sua função. E isso numa história muito mais recente, né, de alguns milhares de anos para cá, de algumas centenas de anos para cá, e inclusive continua acontecendo hoje. Cães foram selecionados para funções específicas: faro, proteção, cães para caçar lebre, que eram os lebreus, cães para puxar trenó, e aí a gente tem os huskies, mamutes, cães que foram selecionados para caçar javali, por exemplo, o dogo argentino faz essa função, e até hoje tem gente cruzando dogo argentino para poder fazer o uso desses animais na caça de javali. Cães que foram selecionados para defender o ser humano de outros animais, como o leão da Rodésia, o Rhodesian Ridgeback e outros vários animais, tá? Então existe um processo de seleção artificial do ser humano escolhendo características. E aí deixa eu te contar uma coisa. O ser humano, ele escolheu características que, para muitos de nós hoje, não são proveitosas no meio urbano. Por exemplo, vários bulls foram selecionados para rinha, em específico American Pitbull Terrier. Então, estes animais foram selecionados ao longo da vida para serem cães de rinha. E uma característica interessante é que esses cães tinham que ser o mais agressivo possível com outros cães, mas ainda assim o mais tranquilo possível com seres humanos. O problema deles tinha que ser com o cachorro, não com o ser humano. E isso faz com que a gente entenda que dentro da genética dos nossos cães que foram passados de geração em geração, a genética desses American Pitbull Terrier é uma genética na qual foram passadas características que os tornavam cães super, mega, hiper agressivos com outros cães. Então não se pode esconder, ignorar, vendar os olhos em relação a isso. Se você tem um American Pitbull Terrier e outros vários cães que foram selecionados para rinha, você tem nas mãos um cachorro que pode naturalmente querer agredir o outro, até matar o outro. Então não é só colocar ele junto com os outros cães numa pracinha que vai dar certo. Não vai dar, tá bom? Se você, eventualmente, tirou a sorte grande do seu cachorro não vir com essas características, daqui a pouco a gente conversa porque talvez ele não veio. Mas entenda que a grande maioria virá, porque houve uma seleção artificial em cima dessa característica. E essa seleção, ela ainda vem em cima de uma seleção que já existia, de uma disputa que
existe entre todas as espécies, que é a disputa intraespecífica, que a seleção natural mesmo já fomenta, tá? Então a gente tem que ter isso guardado conosco. Então nosso cachorro tem sim características que foram selecionadas ao longo da evolução, seja ela natural ou artificial, e que foram passadas por meio do DNA, por meio de genética, por meio do genótipo, e que vão influenciar diretamente no fenótipo dos nossos animais. Perfeito? Então, se você tem um border que foge quando dispara um som alto, essa sensibilidade a sons é muito sugerida, por muitos profissionais e por alguns cientistas, como uma sensibilidade hereditária. Então já tem uma primeira coisa para você levantar seus olhos. E uma segunda coisa para você ficar atento, que essa sensibilidade, essa resposta à sensibilidade que é a fuga, é uma resposta que foi selecionada ao longo de milhares de anos pela seleção natural. É normal que o indivíduo, em uma situação de estresse, ele fuja. Isso não acontece só com cães, acontece com uma diversidade enorme de outros animais, outros mamíferos, e até animais que não são mamíferos. Então, quando você vai treinar para o seu cachorro não fugir mediante a um som tão alto, você está indo contra milhares de anos de seleção. Tenha isso em mente. Perfeito? E aí, só para vocês entenderem como a seleção artificial, ela é importante, ela acontece e de uma forma muito, muito clara, foi feita em meados de 1950 com pesquisadores russos, que na verdade começou, em 1959, o estudo desses pesquisadores biólogos, estudos referentes a raposas. Essas raposas, elas chegaram ao local do estudo e o que o pesquisador queria? Ele queria entender uma parte da domesticação e ele queria animais que fossem mais dóceis com os seres humanos. Então ele pegou essas raposas e foi cruzando. A partir do momento que ele cruzou elas, ele pegou da primeira geração aquelas raposas que eram mais dóceis e cruzou entre elas. E assim o fez, sucessivamente, geração por geração. Em algumas gerações, os filhotes que vieram a nascer eram muito mais dóceis, eram notavelmente mais dóceis com os seres humanos do que aqueles indivíduos que começaram o estudo lá atrás. Isso acontece por uma diversidade de motivos, mas entre eles a seleção artificial que ocorreu. E olha que legal, além desses animais serem mais dóceis e terem uma propensão a apresentar uma docilidade maior com o ser humano, estes animais, eles também apresentavam outras características diferentes daqueles seus ancestrais, por assim dizer, daquelas primeiras gerações utilizadas no estudo. Essas mudanças eram morfológicas, mudanças na pele, no pelo, mudanças na cauda, mudanças na orelha. Então não foi uma mudança apenas comportamental, houveram mudanças também morfológicas, tá? Então isso é para vocês verem que a seleção artificial, ela de fato influencia diretamente nos indivíduos. Então se temos cães mais dóceis com os seres humanos, é muito resquício de algumas raças específicas de uma seleção artificial. Resquício não, é um trabalho de uma seleção artificial. E é por isso que é bom que tenhamos bons criadores, porque os nossos criadores, eles fazem esse trabalho. Eles selecionam características que são bem-vindas hoje para nós. Perfeito? Bom, então entendemos que o nosso cachorro não nasce uma tábula rasa. Então ele já pode nascer com questões morfológicas e comportamentais que são frutos de anos de seleção artificial e natural. São frutos da evolução da espécie. Porém, entretanto, todavia, isso significaria cruzar os braços mediante a um pitbull agressivo, a um border que foge por causa da sensibilidade de sons, a um cachorro que tem uma caça muito alta e dispara essa caça em situações rotineiras, como quando vê uma motocicleta, uma criança correndo, alguma coisa assim. E aí mora o X da questão. Mesmo existindo um componente genético,
a nossa famosa fórmula ensinada muitas vezes pelos professores de biologia no ensino fundamental é que o fenótipo, no ensino médio, desculpa, é que o fenótipo ele é igual ao genótipo mais o ambiente. Ou seja, o ambiente influencia. E aí a gente entra no estudo de outros profissionais. Esses outros profissionais são Thorndike, Pavlov, Watson e Skinner. Eu vou falar muito rapidamente sobre alguns conceitos desses estudos para que possamos então entender. Veja, Pavlov foi um dos primeiros pesquisadores, talvez o mais relevante, a entender que, pera lá, cães aprendem. E aí, quando ele mostra que os cães aprendem, é muito interessante porque ele mostra que nós podemos, através de alguns estímulos, gerar respostas que a gente gostaria. No estudo do Pavlov, através de um metrônomo, ele conseguiu gerar a resposta do cão, que seria salivar. Normalmente, se você emitir um som com um metrônomo para um cachorro, ele não vai fazer nada referente a esse som, porque é um estímulo neutro, sem significado para aquele cachorro. Porém, o Pavlov conseguiu que ele mostrasse uma resposta àquele estímulo. Então, quer dizer, nós conseguimos mostrar respostas. Watson, Thorndike também mostraram isso em seus respectivos estudos. E o Skinner foi além. O Skinner elucidou que existem consequências que podem vir para alguns comportamentos que vão aumentar a frequência de comportamento ou diminuir. Ou seja, eu tenho um comportamento que o cachorro apresenta que é latir. Existem consequências que podem aumentar este comportamento, são consequências reforçadoras, e existem consequências que podem diminuir este comportamento, que são consequências punitivas. Então nós podemos, mediante a estímulos, gerar respostas. E, mediante a comportamentos, aumentar ou diminuir frequência. Isso significa que, mediante o comportamentos relacionados à agressividade, rosnar, morder, perseguir, nós conseguimos aumentar ou diminuir a frequência desses comportamentos, de morder pessoas, perseguir motocicletas e por aí vai. Nós conseguimos aumentar a frequência de comportamentos do cachorro sentar mediante um estímulo que o incomodaria, mediante um estímulo que o causaria medo. A gente consegue fazer o cachorro vir quando chamado mediante um estímulo que o causaria medo, o que o causaria ansiedade. Então nós conseguimos trabalhar os comportamentos. Bom, se você não conhece esses pesquisadores, eu sugiro que você pesquise sobre eles, porque senão o nosso encontro aqui vai ser muito extenso, tá? Mas aí são esses pontos. Então, quando eles falam isso, eles mostram que a gente pode trabalhar os comportamentos. E aí entra um outro conceito legal, que é o seguinte: como que a gente vai trabalhar os comportamentos? Através do entendimento do Anvelt. O que é o Anvelt? É como um indivíduo específico, como um indivíduo específico, ele se envolve com o mundo através das suas capacidades de emissão de sinais e sua capacidade de recepção de sinais, que eu já falei em outros momentos. Significa que cada indivíduo experimenta o mundo de uma maneira específica. E essas experiências podem ser experiências reforçadoras ou punitivas que vão modelar o comportamento. Bom, entendendo esse ciclo todo que eu falei, nesses mais de 29 minutos aí que estamos conversando, a gente então começa até o seguinte pensamento: o meu cachorro, ele vai apresentar comportamentos que são de origem genética, que são comportamentos inatos, que são comportamentos selecionados ao longo dos milhares e milhares de anos de seleção natural, dos milhares de anos de seleção artificial e dos últimos centenas de anos de seleção artificial muito bem
desenvolvido para caracteres específicos, seja morfológicos, seja comportamentos esperados. Ponto. Mas todas essas respostas, todos esses comportamentos que meu cachorro vai vir a emitir, eles podem ser modulados, eles podem ser moldados, eles podem ser trabalhados para que o cachorro então apresente respostas diferentes mediante ao treinamento que eu fiz. Aí, a última coisa que a gente tem que entender é o quanto que esse ambiente estará influenciando a genética. Então vejam bem, o Taz, meu cachorro é um Staff Bull, é uma raça que já esteve envolvida em rinhas. Então, notoriamente, ele é um cachorro, é só olhar para ele que vocês vão notar, que, mediante algumas situações, ele se sente desconfortável para com outros machos e tem vontade de agredi-los. Porém, desde o início da sua vida, ele frequentou uma escola de adestramento, um daycare, uma escola de adestramento que também é daycare e também é hotel, no qual ele teve contato com centenas de outros cães machos e fêmeas. O que fez com que este comportamento de querer agredir outros cães diminuísse muito. Hoje são raríssimas, pontuais as situações que esse comportamento aparece. E, olha que legal, ele vive com outro cão macho, que também tem comportamentos agressivos com outros cães, que também tem ligação com a sua origem, ele é um mestiço de Akita, e eles vivem super bem sem nunca terem brigado. Agora, existe uma situação pontual na qual o Taz, ele sai de um estado mental normal e entra num estado mental bem agressivo. Esta situação é em especial numa praça a qual nós frequentamos diariamente. Essa praça ele já foi atacado e mordido por outros cães. Em uma situação na qual ele teve que se defender a própria vida, obviamente será uma situação marcante na realidade do meu cão. Então essa experiência vivida, somada a uma questão genotípica, uma questão de seleção, que foi selecionada ao longo dos anos, foi passada de maneira genética, que é um comportamento de agressividade para outros cães, se junta e neste momento fala mais alto. Em contrapartida, fora dessa praça, há quase que 99,999% das situações, a obediência e a socialização realizadas na escola e no treinamento diário falam mais alto. Isso significa que o meu cão é um cão sociável, mesmo tendo passado por experiências que não foram boas e mesmo tendo uma carga genética que trouxe para ele um repertório comportamental que não é tão interessante assim para a convivência com outros cães. Mas o que eu ensinei conseguiu falar mais alto na grande maioria das situações. Então vejam que é um trabalho. Alguns dirão que é 50% genética, 50% ambiente. Entendam o ambiente como tudo, desde condições climáticas até mesmo as experiências vividas pelo animal. Mas eu gosto de entender que é 100% ambiente e 100% genética. Essa diferenciação que a gente faz de 50-50 é só para ficar didático, mostrando que ambos têm muita importância. Mas quando a gente faz 100-100, a gente entende que as duas coisas se unem e que elas trabalham juntos o tempo inteiro. E aí, por isso, digo a vocês que não é suficiente uma boa criação com amor e carinho. É preciso treinamento, é preciso socialização, é preciso ser rígido em algumas situações com alguns comportamentos, é preciso ser flexível em outras situações com outros comportamentos, é preciso que eu estruture toda a vida do meu cão para que ele chegue nas situações que eu queira que ele chegue, que ele viva as experiências que eu queira que ele viva, para que essas experiências contem favorável àquilo que eu espero um dia ter. E que eu não me frustre quando, eventualmente, meu cachorro mostre comportamentos que são contrários ao treino que eu fiz com ele. Mas que eu entendo que alguns desses comportamentos podem ter origem genética ou origem
de alguma experiência vivida que foi mais impactante na vida daquele cão, tá? E aí, somando isso tudo, a gente pode responder as perguntas iniciais. Não é que o cachorro nasce bom ou ruim, mas o cachorro nasce com predisposições, tanto morfológicas quanto comportamentais. Essas predisposições vão trazer para o nosso cão, vão se traduzir em comportamentos no nosso dia a dia, que podem ser benéficos ou não para o nosso entendimento. Quando não benéficos, é possível ser trabalhado, mas a genética sempre estará falando e as experiências vividas também. E o seu trabalho, por mais que ele seja muito bom, se você tiver um cão com uma genética muito acentuada para algumas questões, e você tiver um cão que passou por experiências muito impactantes para essas mesmas questões, seu trabalho sempre viverá sempre se opor a essas vivências e essa carga genética. Se esse seu cachorro não tem uma genética que fale tão alto, ou não, a genética dele, toda genética fala alto, né, pessoal? Mas fala tão alto para comportamentos são inadequados. E se seu cachorro já não tem nenhuma predisposição a comportamentos ruins, e seu cachorro teve uma boa experiência, o seu treino vai ser muito simples. Ou às vezes você nem vai precisar treinar. É o que acontece, é o que eu disse que eu responderia depois. É isso para fechar. Muitas pessoas tiram a sorte grande, porque o cachorro ele pode herdar características das mais diversas. Essas características, obviamente, estavam presentes nos seus pais. Porém, o cão ele não carrega 100% do genótipo do pai e da mãe. Então, existe um processo genético, e na verdade uma série de processos genéticos, que vão ditar como que vai ser. Então, é aquela velha história, né? Eu sou XY, meu pai é XY, minha mãe é XX. Eu vou pegar o cromossomo Y do meu pai e X da minha mãe. Então, eu não vou pegar 100% do meu pai nem 100% da minha mãe. Então, a gente tem que ter isso em mente. E, obviamente, a genética também é muito mais profunda do que só isso, tá? Então, entendendo isso, às vezes a pessoa pega o cachorro que tem uma genética mais favorável àquilo que ela gostaria e que é mais que não joga favorável a comportamentos inadequados. Ela por si só consegue criar uma realidade de vida para o cão muito proveitosa e muito saudável. E aí o cachorro acaba não apresentando problemas comportamentais e ela acredita então que é só criar com amor, mas não é. Ela teve sorte e ela teve a capacidade de criar uma boa rotina sem às vezes saber. E é por isso que ela tem um cachorro mais tranquilo, tá? Então carreguem essas informações. Vejam que eu estou tentando explicar para um público que é leigo. Então nem todos vocês são biólogos, na verdade a maioria de vocês não é. Mas nem todos vocês conhecem epigenética, que eu poderia ter citado aqui e aprofundar ainda mais nossa discussão. A grande maioria de vocês não conhece os pesquisadores. Então eu tentei ilustrar de maneira didática, simples, todos esses pontos para trazer uma reflexão mais profunda, tá? Mas obviamente existe muito que a gente ainda pode caminhar e conversar sobre esse tema. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, coloque nos comentários. Valeu, pessoal!